Muito bem, muito bem, muito bem, bem. Estávamos nós falando sobre o segundo reinado, Brasil. É que na real, eu penso assim, ó, que história do Brasil não é que é difícil, gente. Que história em si, né? Não é que é difícil, mas é que tem alguns detalhezinhos, cara, que, putz, querendo ou não, você tem que ler, você tem que reler, você tem que entender o contexto, sacou? Por que os europeus vieram para cá? Por exemplo, igual agora que a gente está conversando, assim, por que os europeus vieram para o Brasil, assim, gente? Por que ocorreu o processo de um novo processo de colonização no nosso país? Qual foi o motivo, assim, para vir italianos para cá? Alemães, poloneses, Araucária, terra da batata, dos batateiros, dos colonos. Por que, gente, essa começou a vir italianos, alemães, uma nova onda de portugueses, mas também veio espanhóis, poloneses, ucranianos. Durante a segunda metade do século XIX, o que estava acontecendo para esses caras virem para o Brasil? Primeiro de tudo, na Europa estava rolando alguns processos lá de unificação. E muitas pessoas não estavam se adaptando a essa urbanização na Europa. Muitas pessoas não estavam se adaptando lá, os italianos, os alemães, a essa urbanização que estava ocorrendo na Europa. E o governo brasileiro ele se aproveitou disso para convidar famílias de alemães, de italianos, a virem para o Brasil e a morar aqui no Brasil. Só que o governo não tinha dinheiro para pagar para essa gente. O governo conseguiu convencer várias famílias italianas e alemães, primeiramente, a vir para o Brasil num sistema chamado sistema de parceria. Mas o que estava rolando aqui no Brasil? Algumas leis que já estavam meio que proibindo o tráfico negreiro, então estava diminuindo significativamente o número de escravizados. Tá travando bastante. Sério? Ainda tá travando? Shot Sheriff. Tá dando uns cortes. Putz. Deixa eu ver aqui. O que eu faço? Deixa eu ver minha internet aqui. Conectado, pá. Ainda tá dando esses cortes? Ainda tá dando esses cortes, gente? Agora eu acho que não, professor, porque antes estava travando bastante. Eu não Acho que agora sei. já deu uma estabilizada na internet. Beleza. Belezura. Então, assim, ó. O que estava rolando lá, gente, na Europa, principalmente no nosso país? Cara, o Brasil aqui, o governo estava meio que tentando coibir aos poucos, bem devagar, a escravidão. Por esse motivo, o governo começou a adotar o sistema de parceria, convidar famílias europeias mais pobres, logicamente, para vir para o Brasil para morar aqui e trabalhar aqui.
Então, o governo doaria terras em troca de trabalho. Não tinha dinheiro para dar para esses colonos. Eles não iam receber um salário. Pelo contrário. Mas eles iam receber um lote de terra e seria uma troca. Doação de terra em troca de trabalho. Esse sistema é conhecido como colonato. E por esse motivo, essas famílias europeias que migraram para o Brasil para trabalhar aqui foram chamadas de colonos, por causa do colonato, doação de terras em troca de trabalho. E o governo doou quais terras o governo passou a doar para essas famílias? Foram terras no sul do Brasil. Por que vocês acham assim, gente, que não tem? Não é que não tem, mas por que é pequena essa... Não é que é pequena, como é que eu vou falar, deixar mais claro para vocês, assim, mais objetivo? Por que em Santa Catarina, por exemplo, tem menos pessoas de origem negra do que no Nordeste do Brasil, do que na Bahia, por exemplo? Você sabe me explicar assim? Por quê? Porque, e principalmente no Santa Catarina, onde tem cidades, muitas cidades de origem europeias, Blumenau, Canoinhas, Brusque, são cidades assim onde tem uma ascensão colonial muito forte, é uma tradição europeia muito enraizada. E aqui no nosso estado também, Lapa, Castro, são cidades assim onde mantém-se, Castrolândia, mantém-se uma tradição europeia muito forte, gente. Por quê? Porque ocorreu aqui no Sul uma política chamada de política de branqueamento. Ocorreu aqui no Sul a tal da política de branqueamento. Os escravizados que aqui viviam, os escravos, eles foram mandados para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e essa região aqui ficou habitada por europeus, por italianos e alemães. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Então, os colonos vieram para substituir a mão de obra escrava, e os primeiros colonos foram alemães, italianos, poloneses e também novos portugueses. Belezura? Outra característica importante, cara, quando a gente fala de século XIX, segundo reinado, foi a principal guerra que o Brasil participou, né, como protagonista. O Brasil participou de outras guerras. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Porém, aquela guerra onde o Brasil participou como um protagonista. Ele não foi secundário, não foi coadjuvante, ele foi protagonista da guerra. Era o Brasil contra uma outra nação. Foi a Guerra do Paraguai, que até hoje é lembrada como a principal guerra internacional que o Brasil participou por mais tempo. 6 anos de conflito durou a Guerra do Paraguai. E detalhe, o Brasil literalmente bancou essa Guerra do Paraguai, tá? Ela ocorreu de 1864 a 1870. Por que ocorreu a Guerra do Paraguai? Cara, o governo brasileiro, com influência inglesa, passou a interferir no Paraguai. O governo brasileiro não olhava com bons olhos o Paraguai. Por que o governo brasileiro não olhava com bons olhos o Paraguai? Primeiro de tudo, o Paraguai era uma nação muito rica. Pasmem, o Paraguai era um país rico. Era Brasil, Argentina e Paraguai, os 3 países mais ricos
da América do Sul era o Brasil, a Argentina e o Paraguai. No Paraguai não tinha escravidão. Era um governo republicano onde não tinha escravidão. Só que o problema do Paraguai é um problema que o Paraguai tem até hoje. Não tem mar, né, gente? O Paraguai não tem mar. Tá no meio. O Paraguai aqui, ó, de verde. Esse de verde aqui é o Paraguai. Então, os produtos para chegarem no Paraguai, eles tendem a passar pelo Brasil, pela Argentina ou pela Bolívia. Porque o Paraguai não tem acesso ao mar. E eles queriam ter um acesso, uma saída para o mar. Então, o que o governo do Paraguai teve a brilhante ideia de criar um canal dentro do território brasileiro? Então, o governo paraguaio teve a brilhante ideia de criar um canal para dividir o Brasil no meio. Esse canal, no caso, é o Rio Iguaçu, para chegar até o mar. E é lógico que o governo brasileiro da época falou, cara, vocês estão loucos. Não é assim, não vai ser assim. E começa a guerra do Paraguai, liderados pelo Solano Lopes, contra a Tríplice Aliança. Então foi uma guerra de Brasil, Argentina e Uruguai versus o Paraguai. Então era uma guerra de 3 contra 1. Foi uma guerra de 3 contra 1. Brasil, Argentina e Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E se eu falar para vocês que o Paraguai estava levando, vocês acreditam em mim? Que o Paraguai estava ganhando? O Paraguai estava ganhando da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Até que o governo brasileiro resolveu investir em peso na guerra, tirou dinheiro de onde não tinha para investir na guerra, emprestou cada vez mais grana da Inglaterra para comprar armas, aumentando a nossa dívida com a Inglaterra, passou a emprestar também dos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque assim, gente, a Inglaterra também não gostava muito do Paraguai, porque viu o Paraguai como uma nação um pouco diferente e o Paraguai não dava muita moral para a Inglaterra. Então, como a Inglaterra não exercia influência no Paraguai, isso foi um pequeno problema aí para aumentar esse conflito. Só espera um minutinho, meninas. Só um minutinho só. Vou tentar resolver aqui a questão da internet. Beleza. Então vamos lá. E logicamente o Brasil investiu mais. Por que o Uruguai participou da guerra? O que o Uruguai tinha a ver com a guerra? Nada. O Uruguai não tinha nada a ver com o conflito. Quem tinha a ver contra o Paraguai era o Brasil e a Argentina. Porque, querendo ou não, o Paraguai faz divisa direto com o Brasil e com a Argentina. E os paraguaios
resolveram atacar o Brasil de um lado e a Argentina do outro. O Uruguai está bem aqui, ó, gente. Tá vendo aqui que o Uruguai está bem longe aqui? Mas por que o Uruguai resolveu participar da guerra, então? Pelo seguinte, o Uruguai era uma província brasileira. O país Uruguai já pertenceu ao Brasil. Tanto é que foi o único território do Brasil que conseguiu sua independência. Foi o Uruguai. Graças à Argentina. E sabe aquela coisa de dívida histórica que o Uruguai tinha com a Argentina? E daí quando começou a Guerra do Paraguai, os argentinos meio que falaram, ô, e aí? Eu acho que tá na hora de vocês ficarem do meu lado, né? Porque eu fiquei do lado de vocês para a independência de vocês. E o Uruguai entra na guerra, mas não participa tanto assim na Guerra do Paraguai. Pasmem, a Argentina, que tinha mais problema que o Brasil contra o Paraguai, sai da guerra e sobra para quem? A guerra. Para quem sobra a Guerra do Paraguai? Quem tem que arcar com todos os gastos da guerra? O Brasil. E isso, no futuro, vai causar um certo problema. Por quê? Porque a gente começa a gastar um dinheiro que a gente não tem. E quando a guerra acaba lá em 1870, tanto é que morreu muita gente mesmo. Morreu muito escravo e também o Paraguai ele ficou devastado, gente. Até hoje, o Paraguai sente reflexos econômicos da sua guerra. Como assim, professor? Para vocês terem uma ideia, quase 80% da população do Paraguai acabou morrendo nesse conflito. Literalmente sobrou mulheres, idosos e crianças. Os homens, eles acabaram morrendo na guerra. E foi aí que o Paraguai se enfraqueceu muito porque perdeu o território. O território do Paraguai foi diminuído. O Brasil pegou uma parte do território do Paraguai. Por exemplo, Foz do Iguaçu não era território brasileiro, Foz do Iguaçu era território paraguaio. O Brasil anexou. Assim como parte do território da Argentina pertencia ao Paraguai e a Argentina anexou novamente, né? Outra característica importante também, o Brasil foi considerado o principal responsável da guerra, né? Junto com o Paraguai. Mas o Paraguai, tanto é que o Brasil teve que ajudar financeiramente a reestruturar o Paraguai, mas lógico que não ajudou, porque não tinha como, né? Não tinha dinheiro, não tinha como ajudar, porque não tinha dinheiro, e o Paraguai passa a depender do Brasil, e essa dependência indiretamente existe até os dias de hoje, tá? Por exemplo, os produtos para chegarem no Paraguai, o Paraguai paga um imposto e uma parte ali do Porto de Paranaguá para o governo brasileiro, tá? Quais são as consequências da Guerra do Paraguai? Conflito mais longo do qual o Brasil se envolveu, aumento da dívida externa com a Inglaterra, então deu um BO, destruição da perda de território por parte do Paraguai. E quem se fortalece com isso tudo é o exército, gente. O exército brasileiro, ele se fortalece e muito, gente. A gente não tinha um exército fortalecido e a gente passa a ter um exército fortalecido, e esse exército, escuta bem o que eu estou falando, grava bem isso. O exército brasileiro, ele diretamente ele vai influenciar a nossa política. O exército brasileiro diretamente ele vai influenciar a nossa política. Por quê? Porque quem dá o golpe da República é o exército. Quando a gente for falar de Getúlio Vargas assume o poder com o apoio de quem? Do exército. Em 64, quem assume o poder? O exército. Estranho, né? O exército está bem interligado com a nossa política. E quando começou esse fortalecimento do exército? A partir da Guerra do Paraguai.
Uma curiosidade para vocês. Morreram aproximadamente na Guerra do Paraguai cerca de 130 mil brasileiros. Quase 130 mil brasileiros morreram na Guerra do Paraguai. Então foi o confronto onde morreu mais brasileiros, foi na Guerra do Paraguai. Nenhum outro evento até hoje morreu mais brasileiros. Por que até hoje? Surgiu uma doença, né, nesse ano de 2020, que já matou mais brasileiros do que na nossa principal guerra que nós nos envolvemos aí como protagonistas, que no caso, hoje em dia, o Coronga aí já matou 145 quase, né, 145 mil quase. Então é uma parada pra gente analisar também. Por isso que eu falo, gente, se cuidem aí. De verdade mesmo, de coração mesmo. Se cuidem. Essa parada não é brincadeira. A gente acha que já tá de boa e não sei o quê, porque, tipo, tá afrouxando e tudo mais. Cara, mas se cuidem. Tipo, de coração mesmo. Essa parada, cara, é o bicho. Esse coronga aí. Então, se cuidem. Tipo, pedido meu de coração mesmo, cara. Por mais que a gente, não, professor, mas tá de boa agora, tá tudo aberto. Então esse que é o problema, cara. Esse é o problema. Porque quando tudo tá aberto, as pessoas começam a relaxar muito. Começam a ir demais, tipo, nesses dias de muito calor, a querer ir em parque, assim, lotar parque, shopping, não sei o quê. Cara, vá devagar. Beleza? De coração mesmo, se cuidem. Juízo, mas não muito, mas tem que se cuidar. Vamos lá falar da crise, então. Período da crise. Período de crise aí, gente, desse governo do segundo reinado, 1870 a 1889, enfraquecimento da oligarquia cafeeira, a elite estava enfraquecendo, a elite rural. Lembra que o Brasil é um país rural, gente. O Brasil era um país rural no segundo reinado. E essa elite rural ela estava perdendo o seu poder, a sua influência, porque as cidades estavam crescendo, as cidades estavam se desenvolvendo. Rio de Janeiro e São Paulo estavam se fortalecendo cada vez mais. Ao mesmo tempo, cada vez mais as ideias abolicionistas e republicanas elas estavam se fortalecendo. Ideias abolicionistas. Professor, o que são ideias abolicionistas? Cara, são ideias aonde os seus representantes desejavam o fim da escravidão. Abolicionistas tem a ver com abolição. Abolição do quê? Da escravidão. Acabar. Então, cada vez mais ideias para acabar com a escravidão estavam aumentando no Brasil. Vários jornais estavam surgindo e criticando esse governo brasileiro e a sua postura pós-Guerra do Paraguai. A popularidade do Dom Pedro II estava... O número de views dele estava diminuindo muito. Estava crescendo cada vez mais as ideias abolicionistas e também ideias republicanas, onde a população pudesse eleger e escolher os seus representantes. Beleza? Não se esqueçam, ainda nós temos dois partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. E esses dois partidos políticos aqui, o Partido Conservador defende a escravidão. Veja que loucura. O Partido Conservador defendia a escravidão e defendia a agricultura ainda. Enquanto os liberais já não. Os liberais se dividiram em dois, então os próprios liberais aqui já estavam meio que entrando em rixa. Por quê? Porque haviam os liberais moderados e os liberais exaltados. Os moderados, eles falavam assim, cara, tem que acabar com a escravidão.
Porém, naquele processo lento, gradual e contínuo, aos poucos, mas tem que acabar com a escravidão. Já os exaltados, os mais loucos, aqueles que saíram na rua quebrando tudo, né, os exaltados, os que protestavam, eles já defendiam o fim da escravidão, mas eles acreditavam que os próprios escravos tinham que se rebelar. Então, os exaltados, eles acreditavam que os próprios escravos tinham que se rebelar e também falavam o seguinte, e também falavam aí que esses escravizados tinham que lutar para conseguir sua liberdade e tinham interesses republicanos. A ideia de tornar o Brasil uma república era muito forte, gente. Como assim uma república onde os deputados e a população pudessem escolher o seu próprio presidente, acabar com o poder moderador? Beleza? E são esses dois grupos aqui, ó, os moderados e os exaltados, que vão destituir o poder lá do Dom Pedro II, garotinhos e garotinhas. Beleza? Tranquilidade total? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, bem. Bora lá. Algumas características importantes aí, só para a gente relembrar. Em 1870, a gente tem a criação do Manifesto Republicano. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Império. Esse documento deu origem ao Partido Republicano e o mesmo atacava o poder moderador e a centralização política na corte imperial. A elite oligarca cafeeira, os produtores de café do Vale do Paraíba e São Paulo começam a contestar o governo, pelo que o governo estava meio que afrouxando para acabar com a escravidão. Os militares também estavam descontentes com o fato das decisões do país estarem centralizadas na figura do monarca, e também crescia o movimento abolicionista. Percebam, gente, que cada vez mais o Dom Pedro II ele estava se fechando e se isolando. Por quê? A elite estava descontente com ele, porque ele era a favor do fim da escravidão. Os militares estavam descontentes com ele, porque os militares queriam ter mais poder. E estava crescendo uma elite abolicionista intelectual muito forte no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter a igreja contra o governo também. Então, até mesmo a igreja, o Brasil não era um país laico. O Brasil era um país católico, gente. A religião oficial do Brasil era o catolicismo. Né? Não era laico. Segundo a Constituição, o Brasil não era um país laico. Segundo a Constituição daquela época, o Brasil era um país católico. E a igreja também estava começando a se rebelar contra o Dom Pedro II. Por quê? Devido ao aumento das questões da maçonaria. Os maçons estavam... Os maçons, eles estavam cada vez mais se fortalecendo no nosso país. Beleza? Então, perceba, quais foram os fatores que levaram aí a crise do governo? Quais foram os fatores que levaram à crise do segundo reinado? Primeiro de tudo, perda do apoio da elite cafeeira, aumento de ideias republicanas e abolicionistas, tornar o Brasil uma república onde as pessoas pudessem participar ativamente do governo não era mais uma opção, já era quase um direito que eles queriam. Acabar com a escravidão,
a igreja deixou de apoiar e o exército também. E o auge, cara, o que levou todo mundo a se revoltar foi no dia 9/11 de 1889, o baile na Ilha Fiscal, o baile imperial. Tipo, não tinha dinheiro, cara. O Brasil tava numa séria crise econômica e o governo, tipo, começou a fazer banquetes e tudo mais. Então isso meio que a população começou a ficar indignada. Por quê? Porque as elites já estavam marcando para dar um golpe, literalmente um golpe, nesse senhorzinho aqui, ó. Você sabe quem que é esse senhorzinho aqui, com essa barbona aqui, ó? Ó a barbona, estileira da barba. Tamanho dessa criança. Pega essa barbona. Esse cara aqui era o nosso imperador. Esse senhorzinho aqui, ó, que assumiu o poder com 14 anos, mas já estava lá com os seus 60 anos, era o nosso imperador, Dom Pedro II. Esse jovem aqui, garboso, com essa barbona, era o nosso imperador Dom Pedro II. Fatores que levaram a essa crise, então. Ideias republicanas foram rapidamente incorporadas pela elite cafeeira do Oeste Paulista. Em 1873, fundou-se o Partido Republicano e os cafeicultores também desejavam lá o golpe de Estado. E o golpe ocorreu lá no dia 15, o golpe, o fim do Império no Brasil, o fim do Império no Brasil, ele ocorre em 1889, dia 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República. Ocorre um golpe de Estado, gente. Não tem a participação do governo, não tem, não existe a participação do governo, tá? Isso inexiste, essa participação do governo, não, essa participação da população. Uma característica importante do início da República do Brasil é que, adivinhe, a população ela não participou de nada, gente. Quem participou foram os militares. Os militares deram um golpe de Estado e proclamaram a República no Brasil. E tá vendo esse cara aqui com essa barba aqui, ó? Esse cara aqui já era um senhor já. Ele estava na cama. Ele estava de cama. Ele não estava na cama, ele estava de cama. Esse senhor aqui, ó. Ele estava de cama, ele estava doente. Estava tomando canjinha de galinha porque estava com febre. Porque já era velhinho já esse cidadão aqui. Pra época, né? Chamaram esse cara. Quem que é ele? Marechal Deodoro da Fonseca. O exército planejou tudo e deu golpe de Estado. Tá, mas quem que é o líder? Quem que vai ser o presidente? O exército não tinha um líder. Não tinha quem colocar. Vamos tirar o imperador? Tá, mas e quem vai ficar no lugar do imperador? Então, assim, em 1889, nós tivemos lá o golpe da República. O Brasil passa a ser uma república. Tá, mas quem que vai ser o presidente? Já que a gente não elegeu ninguém. E foi escolhido esse cidadão aqui, ó, Marechal Deodoro da Fonseca. E ele é o nosso primeiro presidente da República. Esse cara aqui é o nosso primeiro presidente da República. Marechal Deodoro da Fonseca. Beleza? Instaurou no Brasil o que a gente conhece como governo provisório. Tá? Então, assim, a República no nosso país, ela vai ser proclamada em 1889, através de uma insatisfação da elite, do exército, da igreja
e dos intelectuais que desejavam lá o fim da escravidão. A escravidão ela ocorre em 13 de maio de 1888 e um ano depois a gente tem a proclamação da República. Só para encerrar, meninas, essa primeira fase da nossa república, a gente vai chamar de República da Espada. Então, essa primeira fase da nossa república, nós chamamos ela de República da Espada. Por que República da Espada? Porque o Brasil foi governado por 2 militares. O Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto. Tá? O governo do Marechal Deodoro, desse carinha aqui, ficou marcado pela Constituição. Criou-se uma nova Constituição. E você sabe quem que apoiou o Brasil para se tornar republicano? Os Estados Unidos. Uma curiosidade para vocês, gente, antes da gente encerrar. Sabe qual foi o primeiro nome do Brasil enquanto república? Tipo, só para... não, a gente não vai copiar os Estados Unidos, mas o nosso nome de primeira república vai ser Estados Unidos do Brasil. E resolveram criar uma bandeira também para o Brasil, inspirada no modelo norte-americano, mas não é uma cópia. E essa foi a nossa primeira bandeira republicana. Nossa Constituição já era próxima dos Estados Unidos, o nosso nome era Estados Unidos do Brasil, e essa foi a nossa primeira bandeira republicana. Beleza? Nada muito parecido. Então é isso. Ficamos por aqui. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau.